Importante, afinal de contas, eles estão aí no dia a dia, principalmente quem desenvolve a capacidade ou interesse por atividades físicas, que é o consumo de suplementos alimentares, tá? Até que ponto eles são bons, até que ponto eles oferecem risco, e a gente foi em busca aqui de uma especialista. A gente trouxe a Ingrid Ribeiro Marinho, ela que é médica e vem aqui trazer esse debate para nós. Já tem uma aula aqui nos bastidores, eu estou entendendo um pouco bem, mas claro, com a palavra quem entende. Doutora Ingrid, obrigado pela sua presença nesta segunda-feira, para que a gente estabeleça aí um critério de compreensão de quem nos acompanha. O que são os suplementos? Bom dia. Olá, Marcos. Bom dia para você e para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. E essa é uma forma muito interessante de começar esse assunto. Porque qual é a diferença do suplemento? Suplemento é um medicamento? E, na verdade, não é. De acordo com a Anvisa, qual é a definição de suplemento? São complementares, nutrientes que complementam a dieta de pessoas saudáveis. Então, nutrientes, minerais, proteínas e outros compostos. Essa é a definição do suplemento. E medicamentos são coisas que a gente usa para tratar, curar doenças, prevenir doenças. Então, primeiro ponto é, suplementos não são medicamentos. Eles não são feitos para tratar nenhum tipo de doença específica. Eles são apenas complementares. Quando a gente fala que ele é complementar, quer dizer que ele não vai substituir a alimentação. Não, ele não substitui. É um grande consenso com as sociedades médicas de que uma boa alimentação diversificada, rica em vários nutrientes, é a principal fonte de nutrientes para a gente, sim. Qualquer pessoa pode tomar suplemento ou é fundamental, por exemplo, exames clínicos que indiquem se ela pode ou não consumir esse produto? A gente tem observado um aumento dessa adesão dos suplementos, né? Indicação, às vezes um vizinho, um amigo indica, e aí as pessoas começam a utilizar. E apesar de a necessidade de ter aumentado ao longo dos anos, principalmente pelos hábitos de vida, o consumo de alimentos industrializados, que tem realmente uma tabela nutricional mais pobre, isso não quer dizer que todo mundo vai precisar. Existem grupos específicos, por exemplo, como gestantes, que vão precisar de uma suplementação mais direcionada, idosos que podem precisar de suplementações mais específicas, pessoas que possuem doenças específicas também, principalmente do trato gastrointestinal, do intestino, que comprometem a absorção desses nutrientes. Algumas pessoas que fazem uso crônico de medicações, então tomam algumas medicações ao longo do tempo, que prejudicam essa absorção. Então, existem uns grupos específicos, pessoas que passaram por cirurgia bariátrica também vão poder lançar mão desses suplementos para ajudar no tratamento, no segmento deles. Então, assim, existem grupos específicos que vão realmente precisar desses suplementos, mas isso não é para todo mundo, isso é muito individualizado. É individualizado e tem que saber quem recomenda, porque como eu estava brincando contigo antes aqui, tem muito instrutor de academia indicando suplemento como se ele fosse especialista em entender a demanda nutricional individual de cada um. Oficialmente, do ponto de vista clínico, quem é que pode indicar o consumo de suplemento? Médicos e nutricionistas são profissionais habilitados para fazer esse tipo de recomendação. Então é fundamental ter essa compreensão clara de que se você está necessitando, você vê, eu associava muito o suplemento a quem faz atividade física em academia. Você já falou da possibilidade de pessoas que têm alguns problemas de saúde que podem ser agregados ao uso dele, como também os idosos, que têm muita perda, né, aí de nutrientes ao longo da vida e precisam estar bem para ter um envelhecimento com qualidade de vida. Exatamente. Adiciono também pessoas que têm dietas restritivas e aí a gente precisa complementar. Atletas de alta performance também vão precisar de uma suplementação personalizada. Mas, repito, tudo isso é feito de forma individualizada. Não tem um suplemento universal que todo mundo vai tomar e vai ficar mais saudável por causa dele. Eu entendo. Agora, suplemento não compra com receita, né? Não, eles são... Ainda não chegamos a esse nível, né? Um dia chegaremos, doutora. Quando a gente está falando dos benefícios, é porque você está falando que ele vai se somar e dar aquela carga de força necessária, né, de energia para o corpo sustentar as 24 horas. Mas em que momento eles se tornam riscos? Então, primeiro, a partir daquele mito de que o que é natural não faz mal. Isso não é verdade. A dose e a indicação que vai definir se algo vai ser realmente benéfico ou tóxico para o seu organismo. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisa ter cuidado. É um suplemento, é natural, é fitoterápico, não faz mal. Isso não é verdade. Eles podem ser prejudiciais. Inclusive, alguns suplementos vão ter interação com alguns medicamentos também. Então, por isso é muito importante sempre informar os profissionais de saúde que vocês se consultam quais suplementos você está usando e não só os medicamentos, porque eles têm sim interferência. Tem alguma idade mínima para começar a consumir suplemento, doutor? Não, porque algumas crianças
crianças, por exemplo, ao longo da infância, da já para a adolescência. fase de desenvolvimento dela. Isso, elas podem precisar, sim, de suplementação específica. Desde que com a devida orientação. Desde com a devida orientação do pediatra, que acompanha ela, de acordo com análise e acompanhamento. As doses, o tipo de vitaminas necessárias vão ser bem individualizados. Pois é, eu tenho notado que o consumo não só aumentou, como tem até pessoas que compram sem ser em lojas devidamente oficializadas, né? Eu me refiro aí à internet, que está oferecendo muitos produtos, a carga de propaganda é muito grande. Se você acessar um deles, o algoritmo vai ficar indicando vários suplementos de um modo geral. Não é legal, então, esse consumo a partir da internet, ou temos que ter cuidado também com ele? Isso, a gente precisa ter muito cuidado com a qualidade dos suplementos que a gente está utilizando. Então, por eles não serem medicamentos, por mais que a Anvisa faça a vigilância deles, eles não têm um controle tão rigoroso como os medicamentos têm. Então, a gente precisa ter cuidado com a marca que a gente vai usar, a procedência daqueles suplementos. Se tem algum ingrediente que não consta lá na lista oficial e pode estar te prejudicando, então a procedência do suplemento faz diferença, assim, na pessoa que precisa e na pessoa que não precisa também. Vamos ensinar aqui a forma correta. Digamos que a gente tenha feito a consulta e eu já comecei o meu dia, tomei o meu café, eu tomo junto com o café o suplemento, é assim que a gente faz, ou tem um horário específico para administrá-lo? Isso vai depender muito de qual suplemento você está usando. Algumas vitaminas, por exemplo, a vitamina D, ela é uma vitamina que ela é melhor absorvida junto com a alimentação. Então, a gordura da alimentação ajuda a gente a absorver melhor. Tem outras vitaminas que a gente não vai precisar associar necessariamente à alimentação. Tem outras que a gente vai absorver melhor de estômago vazio. Então, assim, não existe uma recomendação universal de sempre com a comida ou sempre de estômago vazio. Vai depender de qual suplemento você está usando. Então, na prática, eles são uma realidade de mercado. Tem sim uma função que pode nos ajudar de forma efetiva, mas tudo depende do modo como vai ser administrado e do modo que vai ser recomendado. Tem pessoas que podem não precisar de suplemento, por exemplo? Isso. Grande parte das pessoas que tem uma dieta equilibrada, que não tem nenhum uso de medicação, nenhum problema específico de saúde, eles não vão precisar de suplementos. Pois é, eu falava aqui exatamente com a doutora Ingrid sobre o comportamento das pessoas do interior, né? Você tem até exemplo de pessoas da nossa família e que nunca lançaram mão de coisas assim. Mas é como ela bem colocou, né? A vida moderna, a vida diária faz com que ao longo desse percurso você não tenha acesso a tantos produtos, né, naturais como deveria, como as pessoas dispõem no interior. E é aí onde o suplemento vem para ajudar. Por outro lado, é fundamental saber quem receita, porque é aí que vai fazer a diferença, né, doutora? Exatamente. E a minha mensagem principal para os ouvintes é: escute, entenda os sinais do seu corpo. Se tem alguma queixa, algum sintoma que está te incomodando, não procure um suplemento qualquer para resolver aquele problema. Primeiro que suplemento, ele não é um tratamento, ele não substitui medicamento se você tiver necessidade de um tratamento real. Segundo, que você suplementando algo sem orientação, sem uma análise, você pode estar mascarando um problema. Tem algumas doenças que elas começam a manifestar com deficiência de nutrientes. Então, imagina você estar lá suplementando sem ser investigado, e aí você posterga, retarda, né, um diagnóstico que você poderia ter aquela chance de já tratar aquela doença, já tratar aquele problema. Então, falta de vitaminas a longo prazo, mesmo suplementando aquela deficiência sempre recorrente, a gente precisa investigar a causa. Perfeito, então. Doutora, queria agradecer a sua presença, esse assunto não se esgota aqui, foi um start, tá, para amanhã de hoje, mas fique à vontade, sempre que for possível, voltar para esclarecer também a nossa audiência. Tenha uma semana produtiva, doutora. Muito obrigada, bom dia a todos vocês. Valeu, conversamos aí com a médica Ingrid Ribeiro Marinho, falando hoje dos riscos, tá, em que envolve aí e os benefícios também do consumo de suplementos. 6 horas e 40 minutos, vamos para o